Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. Pessoas nunca querem escutar a verdade porque não estão dispostas a verem suas ilusões serem destruídas. São ainda menos dispostas a aceitarem as duras verdades e terem colhões o suficiente para encará-las, deixando de lado sua ignorância e buscando entender tal situação. Não adianta manter por perto amigos que nunca te contam quando você erra e amigos que nunca te falam certas palavras, com medo de te ofenderem. Isso não é ser amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que diz duras verdades para te ver crescer, não aquele que acoberta certas coisas para que você não se ofenda. Pessoas assim, descarte, pois elas não servem para seu crescimento. Pare de sentir raiva quando alguém próximo de ti te chamar a atenção e soltar algumas palavras dolorosas. Entenda que muitas vezes é para o seu próprio bem. Então, aprenda a diferenciar críticas construtivas das destrutivas. Quando você passa a compreender que escutar algumas verdades são sempre boas para nos purificar, você irá parar de se afligir quando alguns dos seus amigos ou até familiares estiverem lhe transmitindo duras palavras. O principal fator que impede a maioria das pessoas de absorverem tais verdades, considerá-las e refletir sobre elas, é que muitos não possuem controle sobre o próprio ego, não conseguem ocultá-lo em certas circunstâncias e também preferem não se esforçar para isso. Por isso, permanecem no erro e na ignorância, por não darem ouvidos a pessoas que estão observando certos comportamentos e ações delas pelo ângulo de espectador. Meu caro, busque cultivar uma vida baseada na verdade. Independente do quão doloroso for escutar coisas que vão ferir os seus sentimentos. Tenha em mente que isso te tornará mais forte e te fará crescer muito mais do que se você achar que já sabe de tudo, ou se você achar que nunca está errado se comportando de tal maneira. Sem dúvidas, você deve reconhecer bem os tipos de pessoas que você permitirá compartilhar tais palavras contigo. Jamais permita que uma pessoa sem caráter, valores e boas virtudes abra a boca para te aconselhar em algo que ela mesma não pratica, ou pelo menos se esforça para começar a praticar. Pessoas motivadas a tornar as coisas melhores normalmente não estão preocupadas em mudar outras pessoas, ou se estão, assumem a responsabilidade de fazer as mesmas mudanças em si e primeiro. Observe bem as pessoas que se dizem se preocupar contigo. Seja atento às ações dessas, para somente depois considerar tudo aquilo que tal indivíduo proferiu a ti. Mantenha uma certa distância de pessoas que estão constantemente sempre te elogiando. Reconheça quem te bajula, pois esses tipos de pessoas são muitas vezes lobos em pele de cordeiro, que sabem que poderão colher benefícios durante o tempo que permanecerem te agradando. Prefira ter ao seu lado pessoas que não tenham medo de dizer que você está errado. Pessoas que, entre aspas, te confrontam, mas pelo objetivo do bem comum entre vocês. E além do mais, você também deve se esforçar para tirar as vendas da ignorância dos olhos de seus amigos, de todos que te rodeiam. Os cobre quando você achar que realmente eles devem escutar algumas curtas e boas palavras. Jamais mascare o seu desgosto com certos modos de comportamentos que eles apresentarem, ou modo de pensar que eles nunca buscam melhorar, mas claro, sempre sendo educado e paciente com os mesmos. Talvez, quando você estiver passando uma visão de futuro produtiva para o indivíduo, ele tenha dificuldade de compreender a sua intenção com aquelas palavras, mas tenha paciência e seja claro com ele. Mas caso o mesmo não consiga enxergar a real situação dele no momento, facilite e abra os olhos dele. Busque dar um choque de realidade sobre como as pessoas o olham.
e sobre como pensam sobre ele. Dizer a verdade para alguém não é fácil, pois nós sabemos que podemos magoar tal pessoa, mesmo que não tenhamos tal intenção. Porém, devemos nos desapegar desse pensamento. Devemos nos conscientizar de que, se a gente não correr esse risco de, mesmo decepcionando tal pessoa, não falar com sinceridade e seriedade sobre alguns aspectos dela que realmente precisam ser revisados e melhorados, mais tarde nos arrependeremos de ter perdido a chance de mudar a vida de alguém que é de importância para nós. Mas dentro disso tudo, tem um porém. Tome cuidado para não deixar algumas pessoas te fazerem de tolo. Como assim? Bom, tem pessoas, mesmo que raras às vezes, que escolhem recorrer à nossa ajuda, buscando escutar nossos pontos de vista sobre ela. E com bom coração e intenção, a gente se dedica a entregar boas visões de futuro para essa pessoa, apontando aspectos em que ela estava pecando e outros em que ela precisa buscar uma automelhora. E o indivíduo até se esforça para não retrucar os nossos pontos de vista, mas mesmo assim, com o passar do tempo, esse mesmo indivíduo retorna com o mesmo pedido a ser feito e não nos dá nenhuma explicação se realmente considerou nossas palavras passadas ou se esforçou para mudar de vez alguns de seus maus comportamentos e etc. E esse é o ponto em que precisamos tomar cuidado, pois caso você não seja sagaz para identificar que tal pessoa só quer desperdiçar o seu tempo e se tornar mais uma âncora para sua caminhada, isso pode se tornar um ciclo, meu amigo. Existem muitas pessoas que dizem querer ajuda e, quando recebem tal auxílio, demonstram apenas uma empolgação momentânea e tornam a repetir os mesmos hábitos de comportamento. Com essas, apenas deixe-as de lado, para que a vida por si só ensine as duras lições e as mostrem as duras verdades, através de bons tapas de realidade, para que as mesmas despertem para o mundo real. Aprenda a dizer a verdade sem ofender e a elogiar sem adular. Moderação é a característica que falta na personalidade de cada pessoa. É certo que um amigo fiel terá sempre que dizer verdades dolorosas, porém, não de uma maneira agressiva, cobrando antes de si mesmo o seu próximo. Lembre-se, o modo como a gente diz algo é muito mais importante do que aquilo que é dito. Fale o que você tiver que falar, porque a interpretação do que for falado não será você que irá realizar. Daí, cabe a outra pessoa ter maturidade para ver como uma bronca ou como um mero conselho. Afinal, verdades sempre são dolorosas para quem não está disposto a ver suas ilusões sendo destruídas. E uma coisa muito importante que você deve exonerar da sua personalidade é a bajulação. Seja equilibrado, elogie com limite, siga pessoas, mas nunca as coloque em um pedestal. Crie um autorrespeito e valorize suas ações. Se um homem aprende com os outros, mas não pensa, ele ficará confuso. Se, por outro lado, um homem pensa, mas não aprende com os outros, ele estará em perigo. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês aproveitem demais esse conteúdo que eu entreguei, beleza? E é isso, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e deixe o seu feedback aí embaixo, beleza? Pois eu sempre estarei interagindo com vocês. Tamo junto e vamos pra cima.